Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Espaço. Périco, sempre falar com vocês aí. Igualmente. Périco, a questão da cultura em Caxias, assumiu há pouco tempo, enfim, e de repente a pandemia está aí, talvez um dos setores que estão sofrendo mais e vai ser mais longa a volta também, a tal da normalidade. Como é que está a situação falando em Caxias do Sul, Périco? O que o senhor tem feito, o que a administração de Caxias tem feito para dar uma amenizada? Tem como? Olha, faz 20 dias que eu me desincompatibilizei da secretaria para poder voltar à Câmara de Vereadores, devido à lei, à legislação, mas eu continuo participando de todas as reuniões, porque eu sou presidente da Comissão de Educação e Cultura, Rogério. E como tu falaste, o último setor que vai voltar, infelizmente, vai ser a arte e a cultura. Todos os nossos espaços estão fechados em Caxias do Sul, bares para aqueles músicos, teatros, todos os espetáculos foram transferidos para o segundo semestre. Então nós temos em Caxias do Sul em torno de 3.500 pessoas que trabalham diretamente com a arte e com a cultura. E que hoje eles não têm nada, nem um trabalho, nada. Então eu entrei com uma indicação junto ao prefeito Cassina para que ele disponibilize um dinheiro que a Câmara está devolvendo, que é do 10º. A Câmara ela pega um dinheiro que ela não gastou no mês e devolve para a Prefeitura para ser investido aonde a Prefeitura quiser. Eu fiz um pedido para o prefeito para que 20% desse último repasse de 1,5 milhão fosse para se fazer um novo projeto do Financiarte, para que mais profissionais da área da arte e da cultura pudessem ter a opção de apresentarem seus projetos e terem um dinheiro. Porque da administração passada, Rogério, só tinha 105 mil reais para projetos do Financiarte. Isso dá 2 projetos no máximo. E você tem 3.500 pessoas que dependem da arte, pessoal de som, de palco, de tenda, o artista, há todo um complexo que envolve uma atividade cultural. Então, realmente, aqui, como eu acredito em toda a região, nós estamos com um problema muito sério com esses profissionais. Eles estão passando hoje fome. Nós estamos fazendo aqui movimentos para conseguir cestas básicas para esses artistas. Mas o problema não é só a comida, o problema é a falta de dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a creche, que também está fechada, então tem que colocar uma pessoa para trabalhar em casa, para cuidar dos filhos. É um problema muito sério na parte da cultura e da arte. Mas é que o detalhe, né, é tão profundo, Périco, que a questão aí vem os eventos, as empresas que trabalham, aí vem o setor de alimentação, setor de bebidas, a rede é muito grande, né? É muito grande. Você vê todos os bares e restaurantes fechados. O SEG, que é o Sindicato dos Hotéis e Restaurantes e Bares, é extremamente preocupado. Os restaurantes estão voltando em Caxias, mas com um percentual de ocupação baixo. As pessoas ainda não estão saindo de casa para ir nesses bares e restaurantes, e ao mesmo tempo não há contratação de profissionais para tocarem nesses bares. Fora o teatro, fora a orquestra de Caxias, por exemplo, da nossa Secretaria da Cultura, ela está sem ensaiar. Você tem 45 músicos sem receber salário desde fevereiro. O coral musical, 30 pessoas sem receber. 12 da companhia de dança. Isso eu só estou falando diretamente da Secretaria da Cultura, que dependem e não estão recebendo absolutamente nada. Eu estou recebendo aqui, o pessoal está nos ouvindo, só para lembrar, os grupos gauchescos aí, o pessoal, as duplas sertanejas, a moçada, os grupos, enfim, em geral, não só o músico de bar,
eles estão passando necessidade, muitos estão passando fome, como o senhor falou há pouco. Sim. O pessoal do CTG, nós estávamos já trabalhando com o 20 de setembro, com a Semana Farroupilha, já tínhamos começado a trabalhar. E aí teve que dar uma parada. Quer dizer, a gente não sabe se no 20 de setembro vai ser possível ou não trazer artistas de fora, os artistas aqui de Caxias, se terá apresentação, por exemplo, dos CTGs. Isso tudo, veja, não é só o do teatro da música de bar, não, é a música do rock, é a música clássica, é a nossa música gaúcha, a nossa música popular brasileira. Tudo isso está parado. Bom, Périco, sim. E a gente não vê, por parte do governo federal, ou até do governo estadual, teve uma ação para encontrar uma forma dessas produtoras e desses profissionais poderem ter um recebimento mensal. Não existe nenhuma proposta, não existe nada. Bom, Périco, deixa eu dar uma guinada aqui, até por causa do tempo a gente vai jogando os assuntos para a gente poder ir também, durante a semana, dando uma ampliada. Para o professor Paulo Périco, qual é a sua posição? Já passaram-se mais de 50 dias, muita gente parada. Por exemplo, eu vou puxar o assunto para cá, não sei se todas a rede municipal da região, mas Farroupilha, a rede municipal, tão badalada a rede municipal, a questão de não ter condições online está parada, muito pouco tipo de trabalho, alguma coisa mais, mas nada de para currículo. A rede particular por aqui, a Nossa Senhora de Lourdes, enfim, a Senec, a CNC, o pessoal com trabalho online, e aí vem aí o outro aspecto, até o pessoal de Caxias, de Farroupilha, enfim, pessoal de CETEC, uma carga horária, digamos assim, quase que normal, só que talvez ninguém estava preparado. Eu estou misturando os assuntos. Um lado está 100% parado ou quase parado. O lado de quem está online, de repente uma aula demora 40 minutos ou 30 minutos de aula, só que o aluno, a estudante, o menino, a menina, de repente, para ele assistir toda a aula, vai parando, ela passa de 30 minutos para 1h30, 2 horas ou mais. Como é que está a situação? Como é que o senhor vê a situação hoje da educação em termos das aulas, as escolinhas paradas 100% também? Qual é a opinião, Périco? Bom, tu falaste certo. Veja só, existe já essas formas virtuais ou sincrônicas de poderem dar aula, mas nunca se utilizou de uma forma tão efetiva como agora pela necessidade do momento. As escolas particulares sempre tiveram aulas online, já fazem 4, 5 anos, mas nunca se utilizou com essa intensidade. De uma hora para outra, os professores que não estavam preparados foram obrigados a se acostumarem com esse tipo de aula. Eu daqui a pouco vou ter que dar aula sincrônica com a UC. Eu começo às 7h30, vou até às 10 horas falando na frente da tela. Amanhã eu vou dar aula do MBA para Vacaria, da minha casa, e quarta também. Mas as escolas particulares, elas estão conseguindo fazer. A nossa municipal fizeram nos últimos 15 dias um novo portal e começará essa semana a ser trabalhado com todas as crianças das escolas municipais. O Estado já vem trabalhando, mas nós temos, além do professor não ter todo o domínio, nós temos um problema sério. Nem todo estudante de escola pública tem o livre acesso à internet, ou tem um notebook, ou tem um computador, ou tem um laptop. E não tem. E muitas famílias que têm só um. E aí você tem o pai, você tem a mãe, que também estão trabalhando de forma remota, e em determinada hora o aluno tem que estar online falando com o professor, e ali o pai está trabalhando naquele computador. Então, quando eu ouço muitos teóricos, principalmente de fora do Brasil, dizendo que é a tendência, que esse é o caminho, sinceramente, esse pessoal tem que cair na real de que o Brasil é outro país em relação à Europa, Estados Unidos, o Japão, Austrália. Vejam só, tudo é bonito na teoria, mas na prática nós temos milhões de brasileiros que não têm acesso a esta aula. Então esta criança,
ela não está tendo aula em relação ao colega que está tendo acesso a essa aula. E a pergunta que a gente está se fazendo, e junto com os professores, nós já fizemos aqui em Caxias, da Comissão de Educação, uma reunião de 4 horas com escolas particulares, com o Cinep, com o Ministério Público, e semana passada com a CRE, com a SMED, com o Ministério Público, com as pré-escolas, para justamente encontrar uma solução. Então, escolas públicas, o que estão fazendo aqui em Caxias? Estão imprimindo material para as crianças que não têm acesso lógico, digital, e levando isso para a casa dessas crianças, ou pedindo para um adulto buscar esse material na escola, para que a criança consiga ter este trabalho em que o seu colega online está tendo naquele momento lá. Então, isso é o que o município está trabalhando. O Estado montou, a partir de semana passada, Rogério, o Estado criou um pré-vestibular Enem, preparação para o Enem, um pré-vestibular online na plataforma do Estado para os alunos do 3º ano de ensino médio. Olha a preocupação. Esses alunos não estão tendo matéria. E eles vão fazer um vestibular, o Enem, que ainda está confirmado lá para outubro e novembro. E o Brasil é um dos poucos países que ainda está mantendo a data dessa prova nacional chamada Enem. E já está se questionando, vão conseguir estudar e fazer essa prova? É um problema muito sério. Então, Rogério, as creches estão fechadas. Nós estamos aqui discutindo, falando com o prefeito Cassina, encaminhamos para o governador, todas as creches daqui, se montou um protocolo com infectologistas, explicando que se poderia abrir com um número menor, e isso não foi aceito. Não sei como está a Farroupilha, Rogério, mas aqui em Caxias, nós estamos encontrando em vários bairros casas com cartazes mãe crecheira. E aí mulheres, elas estão recebendo crianças de 5, 10, 11 aninhos, e essas senhoras estão cuidando de quase 10 crianças na sua casa. E recebendo por isso. A questão é que uma pré-escola não pode receber 5 crianças, mas uma mãe crecheira que não tem sobre si nenhuma análise sanitária, educacional, pedagógica, ela está recebendo as crianças. Então, olha o que está acontecendo. Você tem uma pré-escola fechada, que tem toda a questão sanitária, e legal e pedagógica fechada, e você tem dezenas de senhoras que estão cuidando de crianças, 5, 6, 7 crianças na sua casa. E nós não sabemos quais são as condições que essas crianças se encontram naquelas casas. Então, quando falam da educação, que é viável, o Brasil é completamente diferente. Veja, eu não vi nenhum pedagogo teórico falar das mães crecheiras. Ninguém falou, ninguém sabe o que está acontecendo. E aí vira o quê? Pura teoria. A prática aqui no Brasil é totalmente diferente do que eu, particularmente, estou lendo artigos e artigos e artigos que parece que o pessoal não aterrissou ainda. Porque a América Latina é outro planeta em relação à Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Então as nossas condições são diferentes, são extremas. A nossa educação tem já o problema com presença, imagina sem a presença, Rogério. Nós temos escolas que têm computador e a internet não chegou na escola. Aí nós vamos exigir que chegue na casa do aluno? E pensem nisso. Então não existe infraestrutura para a educação no Brasil. Essa é a nossa preocupação, ela é muito grande, e Caxias do Sul está em torno de 80 mil alunos
em casa. É uma farroupilha de educação que não está indo para a escola. E recuperar isso nesse ano, até a Carmen Cripa te pergunta, Périco, não seria o caso de cancelar o ano letivo? Se cogita isso? Bom, essa é uma questão que a gente está discutindo. Isto é, até junho, se voltasse, teria que ter o quê? Não tem férias em julho, certo? E aulas nos sábados, os 5 dias de aula nos sábados, para recuperar março, abril e maio. E isso vai, talvez, entrar lá em janeiro do ano que vem. Com umas férias muito curtas e imediatamente já começando o ano letivo de 2021. Então, nós temos esse problema. Os Estados Unidos já acabou com o ano. Acabou com o ano, os Estados Unidos. E aqui no Brasil, a Argentina, eu estou recebendo essa informação agora. A Argentina acabou com o ano ontem. Essa informação que eu recebi agora aqui do meu assessor. Então, esse é um problema. Essas crianças, talvez, e essa tem que ter o entendimento, o bom senso dos pais, talvez essas crianças percam este ano e começarão o ano que vem tudo de novo que começar agora na metade de fevereiro. Talvez seja melhor do que se fazer rápido, dando um monte de matéria somente para a criança ou estudante passar de ano. A preocupação da educação brasileira não é o passar de ano, é efetivamente educar a criança. Então os pais também têm que ter bom senso. Mas meu filho vai perder um ano. Olha, sim, vai perder um ano e no papel, mas eu acredito que ele vai perder muito mais um ano educacional. Então que ele tenha um bom ano efetivamente com estudo. Essa é a grande preocupação. A minha preocupação como professor. Agora, eu acho que nós temos até junho, ainda a gente consegue manter o ano letivo. Depois de junho, sinceramente, eu acho que vai ser muito difícil. Deixa eu só fechar aqui, muita gente também te mandando um abraço, tem o professor Luiz, disse que discorda aqui, que em Caxias já começou as escolas trabalhar 15 dias. O Périco falou há pouco sobre isso, né? Caxias já começou a educação no município, já faz 15 dias que as escolas estão trabalhando. À distância. É. Tá, mas tudo bem. Os professores foram chamados segunda-feira passada, se reuniram internamente nas suas escolas, com o pessoal do pedagógico, começaram a montar toda a estratégia de como pudessem levar online ou físico as aulas para as crianças. Então, a SMED aqui de Caxias, ela já vem há um mês trabalhando e já começou semana passada essa atividade. Tá bom. Périco, tem um montão de assuntos, só vou te pedir durante a semana a gente voltar, porque o senhor levantou assuntos aqui interessantes, importantes, necessários. Só uma frase pra gente fechar. Aquela moçada do terceiro que está se preparando para o vestibular, enfim, esse comportamento, porque eles também estão em casa com os cursinhos, enfim, online, ou de repente também no terceirão, enfim. Qual é o recado, Périco? Olha, tem que continuar estudando. Por quê? No Brasil, nós não temos certeza absolutamente de nada do que amanhã o governo federal venha decidir. A gente não sabe. É capaz que venha o MEC e diga, vai ter o Enem e vai ser na data de novembro. Então, o que eu digo para essa meninada? Tá? Continue estudando, continue revisando seus livros. Quem faz pré-vestibular, continue assistindo às aulas online. Aqueles alunos que não têm condições, peguem seus livros do ano e vão estudando. Ou revisem o primeiro e o segundo ano que vocês já fizeram, porque são matérias que caem também no vestibular. Mas não percam seu tempo esperando a volta da aula. Vocês têm que se antecipar. E aquela moçada que ia se formar esse ano, como é que fica? Esse é o problema. Aqueles que iam se formar,
Essa é a grande questão. O que fazer com os alunos do ensino médio? Os alunos do nono ano que iriam para o ensino médio. O governo federal já permitiu, tá, de que a carga horária de 800 horas não necessariamente precise ser dada em 200 dias letivos, porque essa é a lei. Então, as escolas, elas poderão dar esta carga horária em menos de 200 dias letivos, certo? Porque se for 200 dias, vai para fevereiro. Então, essa flexibilidade as escolas já têm por uma determinação do MEC. Agora, os alunos do final do ciclo, nono ano e terceiro ano, têm que ser realmente bem trabalhados para que eles possam passar este ciclo. Justamente aquele aluno do ensino médio, aquele que está já indo para uma universidade e de repente ele pode perder. Acredito que ele não vai perder, especificamente esse. Mas talvez os pequenos possam perder o ano. Périco, muito obrigado sempre, levantou a bola, tem muita pergunta aqui, vamos, se puder, durante a semana a gente voltar a conversar, dar uma ampliada. Obrigado, Périco. Me liga, Rogério, um forte abraço a ti e todos os ouvintes. Grande semana, obrigado. Paulo Périco, vereador de Caxias do Sul, professor universitário, criador dos cursos, enfim, os cursinhos de Caxias, tem uma história linda aí. Vereador Paulo Périco, muito obrigado. 6h25, em cima dessa entrevista do Périco, se tiver dúvida, tiver alguma pergunta, manda pra cá, envia pra cá, que a gente vai voltar com esse assunto que pouca gente tá falando, é o retorno às aulas, se é que retorna, enfim, vários, desde esse problemão que o Périco falou, mães crecheiras com 5, 6, 7, 8 crianças em casa, e aí, também tem pouca gente, o nada se falando a respeito, um ano letivo que pode ser perdido também. Vambora, 6h26.